A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse momento quero convidar os irmãos para uma reflexão em se tratando de música, sobre o propósito do louvor na casa de Deus. Qual o propósito da sua música que você faz na casa do Pai? O propósito da música, do louvor na casa de Deus. Para isso, para ser uma reflexão com base, nós temos que ler a palavra de Deus, né? E o texto que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é 2 Crônicas, está registrado no Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 5, o verso final, verso 14, que diz assim: E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Uma referência bíblica interessante que fala sobre o louvor. Por um tempo eu nasci na igreja, como diz os mais antigos, no berço cristão, e já estou com meio século passado. Sempre atuei na parte musical. Eu era pequeno, aprendi os primeiros acordes do violão com meu irmão e minha irmã, que aprenderam com outro irmão. A dificuldade era grande, né? Década de 70, não existiam as escolas especializadas. Até existia, mas era para uma classe mais avantajada, né? Que tinha um poder econômico maior. E a gente morava na periferia, né, da zona leste de São Paulo, então tudo era mais difícil, mas a vontade era grande. Então aprendi os primeiros acordes, já acompanhava alguns hinos, e nessa reflexão estava lembrando que atualmente na nossa igreja nós temos o grupo de crianças e nós temos um grupo de metais que acompanha essas crianças, e eu acompanho com muito amor, muito carinho, e gosto. Temos arranjo, alguns irmãos escrevem, a gente acompanha. Eu estava lembrando que desde pequeno eu cantava nas crianças, depois logo com 10, 12 anos aprendi os primeiros acordes, né? E aí fui tocar, já tocava para as crianças já os hinos. Então depois aprendi o clarinete com o irmão Manuel Cipriano, e por aí eu comecei a estudar música, né? E por um tempo eu toquei profissionalmente. Eu já atuava na empresa que eu atuo hoje, só que era 6 horas, tinha tempo para o estudo, né? Era um rapaz solteiro, e até toquei profissionalmente. Atuei para uma empresa, uma grande empresa de eventos, e eu sempre tinha evento, né? E até era bom, porque no momento que eu estava para casar, eu consegui comprar bastante coisa com aquele trabalho secular, né, de música. E eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, porque aquele evento era assim: eram pessoas influentes que tinham suas festas, contratava aquela determinada empresa, e a regra para os músicos é assim: sempre de terno e gravata. Não é o caso, não estou tratando desse assunto, mas assim, todos os músicos tinham que estar barbeados, não podia ter barba. Isso na década de 90, né? Era uma tradição daquela empresa. Até hoje é assim, né? Com algumas restrições, mas ainda é assim. E tínhamos que chegar 1 hora antes para passar o som, e meia hora antes não poderia ter barulho nenhum, som nenhum. Todos os músicos a postos, esperando o início da festa. E a partir do primeiro convidado que chegasse, aquela produtora nos avisava e nós começávamos a tocar o estilo de música que era combinado com ela. Geralmente era música, não tinha cantor, né? Era música instrumental. E geralmente era uns standard de jazz, algumas bossa nova e alguns arranjos que a própria produtora fazia. E eu gostava muito daquele trabalho, porque era um trabalho tranquilo. E principalmente quando a gente perguntava qual tipo de música que vai cantar. E como a gente era um trio, né? Geralmente um piano, um contrabaixo, um saxofone, ou um piano, uma guitarra, um saxofone, ou um quarteto com a bateria. Eram músicos que gostavam de tocar, estudantes de tocar música instrumental. E quando dizia que a música poderia ser qualquer tipo de música, desde que seja uma música tranquila e não fosse tais, né? Os irmãos já bem sabem. A gente poderia tocar. E a gente gostava muito quando era desse estilo, porque a gente tocava a música que a gente gostava, para nós, os músicos. E era interessante isso. E o povo, invariavelmente, às vezes depois de um certo tempo da festa, né, alguém via pedir algum tipo de música, né? Alguns políticos, algumas pessoas influentes, não pedia qualquer música não, mas pedia, né? E a gente tocava aquela música, mas o nosso objetivo ali era tocar para nós. E a música naquele momento ali, irmãos, em qualquer festa, em qualquer atividade, era apenas um pano de fundo. A música era a parte menos importante.
era só para não deixar aquele vazio. Também eles não gostavam de DJ, não gostavam da música, a música tocada sem ser por músico, né? Ele não gostava de playback, não gostava de música eletrônica, tinha que ser músicos. Porém, era um pano de fundo, porque ali eles estavam para fazer contatos, para conhecer as pessoas, a música não era importante. Por que eu trago essa reflexão hoje? Eu trago essa reflexão por dois aspectos. Porque os músicos tinham que estar preparados. E graças a Deus eu nunca fui chamado a atenção. Mas teve alguns músicos nossos que foram chamados a atenção. Por chegar atrasado, muitas vezes porque o músico sempre está correndo para cima e para baixo e o paletó dele estava um pouco amassado, ou então porque ele estava com um pouco de barba, então era chamado a atenção, que a regra era clara, tinha que ser assim, assim e assim. E, pois bem, nós vivíamos aquela música, aquele estilo de música, e toquei por um tempo. Qual a minha reflexão? Hoje, o que nós fazemos na casa de Deus com a música? Primeiro, nós temos essa regra, essa disciplina? Não temos. Se eu falar que todos são assim, eu estou generalizando, e quando generaliza a gente erra, a gente peca. Mas, por exemplo, como é que tem sido os nossos ensaios? O que nós temos visto é as pessoas tocando alguns hinos e até colocando, publicando nas redes sociais, Facebook, Instagram, até no WhatsApp, e as músicas que não são bem ensaiadas. E aí você pergunta para o irmão, às vezes não precisa nem perguntar, ele mesmo fala, olha só, um ensaio já saiu isso. Um ensaio já saiu isso e ele tocou no culto à noite. Ele apresentou isso na igreja. Aliás, ele apresentou isso, louvor a Deus, porque esse é o objetivo. O propósito nosso dentro da igreja é fazer o louvor que agrade a Deus. Não é o maestro, não é o pastor, não é a mim mesmo. Eu quero esse hino porque eu gosto desse hino. Claro, nós temos algumas preferências, mas o objetivo nosso é louvar a Deus. Então você fez um ensaio no domingo, 1 hora antes do culto, e já apresentou aquele hino. E tá bom. E quando você coloca na rede social, alguém ainda fala assim, está top. E às vezes o músico, o maestro, ele acredita naquele top. Não é pior o que colocou top, o pior é quem acredita que está top. E aí ele sai propagando. E aí ele não se preocupa com o ensaio. Ele não se preocupa com o repertório que ele vai tocar. Recentemente, nessa pandemia, nós viemos aqui na igreja para poder pegar os instrumentos, para levar para o Templo Novo, e eu vi os dois maestros nossos se reuniram e subiram até a sala, no sábado anterior, para ver o repertório que íamos tocar no culto de Santa Ceia. Eles estavam analisando que tipo de repertório, porque não poderiam todos os músicos, a orquestra somente com 20 músicos, 18 músicos, o coral também com poucos músicos. Que repertório que nós vamos tocar? O que nós vamos fazer? O culto é de Santa Ceia. E naquele momento que eles estavam subindo ali, conversando sobre os hinos, até me perguntaram, falaram a letra do hino para mim saber o número e tal. E eu senti uma alegria na alma, no espírito. Porque eu senti a comunhão daqueles homens, pensando no trabalho da Santa Ceia, o que eles iam apresentar para o Senhor. Eu fiquei muito feliz. E a reflexão que eu trago para nós, o que nós estamos fazendo? Ali os filhos das trevas que trabalhavam naquela empresa que trabalha até hoje, porque eles são ímpios, não são crentes, eles são prudentes. E nós temos que ser muito mais prudentes, porque ali eles apresentam para o homem e nós apresentamos para Deus. Nós devemos refletir qual tipo de música nós estamos fazendo dentro da igreja, como ela está sendo feita, como ela está sendo apresentada e como está sendo a vida do músico que está apresentando. Então prestei muita atenção nisso, e hoje eu faço uma música diferente, um som diferente para Deus. Voltando ao texto, o texto sagrado do capítulo 5 de 2 Crônicas, nós sabemos que Salomão acabou de construir o templo, assim diz os primeiros versículos desse capítulo. E eles precisavam, ele trouxe todos os utensílios do seu pai Davi para o templo, ouro, prata, etc. E faltava a arca, que representava a presença de Deus, a arca do concerto. E ele chamou quem? Os levitas. Depois nós falamos sobre os levitas em outro momento, né? Trouxe os levitas, os sacerdotes. E os levitas pegaram a arca que estava na cidade de Davi e trouxeram para o templo. E a Bíblia nos conta, no restante desse capítulo, que estavam ali
120 sacerdotes com trombetas e todos os músicos vestidos de linho fino, de linho puro. E eles estavam ali com as suas harpas, com seus alaúdes, com as suas trombetas, todos ali prontos uniformemente. Esse texto sagrado é interessante que ele fala que estavam ali uniformemente, ou seja, numa linha, todos iguais, vestidos iguais, pensamento iguais, instrumentos iguais, cada um com seu instrumento, mas todos no mesmo formato. E ali no momento em que eles começaram a tocar os seus instrumentos, a Bíblia nos conta, o texto sagrado nos revela que a nuvem que representava no Velho Testamento a presença de Deus encheu aquela casa. Encheu aquela casa de uma maneira tão maravilhosa, tão eficaz, que os sacerdotes não podiam ministrar por conta daquela nuvem, por conta daquela fumaça. Porque a glória de Deus encheu aquela casa naquela inauguração. Por conta de quê, irmãos? Porque a música que eles estavam fazendo, o hino que eles estavam tocando, eles tinham preparado. A sua vida estava preparada. Eles estavam preparados para aquele momento. Então é importante a nossa preparação. A nossa música não pode servir apenas de um pano de fundo nos nossos cultos. O propósito do nosso louvor é adorar a Deus. A nossa música não pode ser um pano de fundo. Nós sabemos que tem aquela coisa, canta um corinho, puxa um hino enquanto acontece isso. Isso aí é coisa que vem se arrastando nos nossos dias, né? Para ganhar tempo, porque o irmão não ensaiou, demorou pegar as pastas para poder cantar, enquanto o outro se prepara, puxa um hino aí, irmãos. Não, nós não somos escola de samba para puxar hino. A nossa palavra, o nosso hino, é a palavra de Deus cantada. Então nós temos que refletir sobre isso. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas nós devemos refletir. Porque quando nós cantarmos, nós tocarmos os nossos instrumentos com preparação, pensando naquilo que nós vamos fazer, com certeza a glória do Senhor vai encher a nossa casa. E os sacerdotes, os pastores, quem tiver que ministrar, não vai conseguir falar de tanto fervor, de uma coisa maravilhosa que vai tomar conta da igreja, um clima, um fluir do Espírito Santo que vai tomar conta da igreja. E nós não vamos conseguir dar continuidade ao nosso culto. Pense nisso. Essa é uma reflexão para você nesta manhã e para o meu coração. Deus abençoe.